pai, no caso, e aí morria um boi. A terra que vocês moravam não era de vocês? Não. E sempre morre muita criação, né? Aí quando morria, os bichos, claro, já iniminos, né? A gente ia lá, juntava os ossos nos campos, trazia só o osso limpinho. Daí a mãe mandava nós cortar de machado, encher um tacho, não era panela, era tonel. Aquele que a senhora falou que era cortado no meio? Tonel cortado no meio. Tá, o mesmo tonel que fazia o sabão depois, primeiro tirava a gordura. Sim, a gente botava ali, cozinhava na jaca adequada, tirava a gordura. Quando o osso estava limpinho, já desmanchando, a gente tirava o osso. Geralmente a mãe jogava em roda de fogo ali, aqueles ossos, né? E limpava aquela a água, a gordura que sobrava, a gente tinha que coar, deixar limpinho para não ficar farelinho. E ia botando de quadro. O processo era ir fervendo e botando de quadro, fervendo e botando de quadro. Até que ele começava a engrossar. Quando ele começa a engrossar, não tem mais gordura. Aí é só a gente ficava ali 3 dias, 4, sei lá quantos, fazendo fogo e apurando. Mãe, mas vocês eram crianças e cuidavam de fogo e de panela de sabão? Sim, porque imagina, a mãe tinha 10 filhos e 2 adotados. Como ela ia conseguir? A mãe tinha que lavar, cozinhar. E nós cuidávamos, um dia um cuidava, outro dia outro cuidava de fazer fogo, de buscar lenha no mato, de ir cozinhando. Então a mãe só dizia para nós, tem que ficar ali para que ele sobe e derrama. Então a gente tinha que ficar fazendo fogo, pouquinho. Se ele fervia, a mãe tinha que arredar o fogo. Porque era um tonel, né, Marisa? Não tinha como mexer. Tá, mãe, mas vocês com 11 anos tinham noção dessas 9 coisas? anos nós tínhamos noção. Nem era 11. Bota uma criança com 9 anos agora pra cuidar de panela, não tem como. 9 anos nós ia atrás do lucro, nós ia buscar arroz na roça para socar no pilão, nós ia buscar aipim, lavar, ralar, para fazer polvilho. Nós fazia tudo isso, milho verde, a gente colhia o milho verde, ralava para fazer pamonha, polenta, cuscuz, dá para fazer tudo, né? Milho verde ralado. Mas fazia tudo isso. E como é que fazia o negócio lá de polvilho? Do quê? Como que fazia polvilho? Polvilho a gente colhe o aipim, ele tem que ser fresquinho. Rala numa bacia grande. Quando ele tá ralado, a gente põe um pouco d'água, muito pouco, só que emparelha a água no aipim, sabe? No ralado. Aí deixa um pouco para ele soltar, depois põe numa peneira. Hoje em dia não é peneira, no caso, né? Depois põe numa peneira para ele coar. Falar em peneira, eu lembro quando era criança que a senhora fazia chapéu de palha. A senhora sabia fazer tipiti para filtrar o polvilho? Sim, é peneira. Era aquela rasa? Sim. Mas tem um negocinho que ele é comprido, tipo funilzinho, que era feito também. Sai daí, Pinta. A gente fazia várias coisas de taquara, balaio, peneira, cesto para carregar na roça, milho, nos cestos dos cavalos, né? E quem ensinou a senhora a fazer? Pai, mãe. Se a senhora fosse pegar agora para fazer de novo, será que a senhora conseguia fazer? Não sei, eu acho que sim. Porque a gente tem que pegar a taquara, saber lascar, saber, né? Nós ajudávamos a fazer tudo. E é verdade que tem época para colher a taquara? Tem que ter época, porque senão ela fica dura e quebra tudo, caiu no chão. Outra coisa que eu queria gravar também a senhora falou ontem que a avó dava uma bolinha de sabão de cinza para vocês ir lavar roupa lá no rio. Mas era sempre 2, cada uma levava uma bolinha e ela, às vezes nós levávamos, a maioria ela mandava os piá levar, porque era trouxa, que nós não podíamos levar, nós ficávamos o dia inteiro, porque era longe, Marisa, não sei a distância, mas era longe. A gente ficava lá o dia inteiro esfregando, ela mandava comida lá para nós. Porque nós tínhamos que passar o sabão, esfregar, estender tudo na grama, depois esfregar de novo, né?
Tá, mas que idade que a senhora tinha quando a senhora fazia isso? Nós começamos a trabalhar aos 9, Marisa. 9, 10. Tipo assim, antigamente a gente com 12 anos era adulto, fazia tudo, ia pra roça, puxava junta de boi pro pai lavrar. Nós fazia isso. E o que que ia pra... Quando vocês iam lavar roupa, o que que ia de comida? O que que a avó mandava de comida? O que tinha, o que ela fazia, um dia era canjica com leite, um dia era, sei lá, cuscuz com ovo. O que a gente colhia na roça era o que a gente comia. O pai só comprava para nós, tipo assim, o açúcar, às vezes, quando não tinha cana. Quando tinha cana, ele mesmo torcia a cana e fazia melado. Não sei que ele torcia aquelas canas, tirava um balde, fazia melado e endossava as coisas. O que seria o processo depois do açúcar mascavo? Uhum. Não fazia o açúcar mascavo, fazia o melado. Fazia o melado. E daqui da cidade, quando ele ia viajar, que ele botava as bruacas nas mulas e ia viajar, que no caso ele dizia que ia para Serra Baixa, devia ser Florianópolis. Então ele descia a Serra do Rio do Rastro nas mulas, mas levava muito tempo mesmo, porque aquela serra é 28 Eu quilômetros. acho que o pai levava uns 15 dias quando ele saía Só? para voltar. Porque daí ele vinha, daí o pai plantava fumo, aí ele trazia as bruacas cheias de fumo, sabe? E daí ele levava para nós, o que ele levava? Açúcar, farinha de mandioca. O vô descia para a capital com as buracas cheias de fumo. Levava açúcar, café, sal, essas coisas que a gente não produzia lá, sabe? Então vocês tomavam café? Café mesmo? Esse café mesmo. Ah, e a senhora contou que a avó torrava. Como era mesmo o processo A mãe torrava, o pai não comprava café como se compra hoje, era grão verde. Sabe? Verde, assim, a cor verde, grão. Daí a mãe torrava, a gente torrava, no caso nem era a mãe, a maioria era nós, numa panela igual aquela ali, bem torrada, até ele ficar bem preto. Aí a gente queimava o açúcar, era meio a meio, se era 1 quilo de café, era 1 de açúcar. E socava no pilão, bem socadinho, socando, peneirando, até passar tudo. Pense na delícia. Era o processo de açúcar queimado também. Ah, mas não tinha açúcar na época. Como é que fazia? Era só torrado? Era amarelo queimado. Era só o amarelo queimado. Branco, olha, eu conheci açúcar branco muito depois. Mas então o vô trazia da capital o açúcar amarelo. O melado era para adoçar o café e o açúcar amarelo. A gente usava para tudo que precisava. E o açúcar amarelo era só para torrar o café. Era mais para torrar café, porque o melado não dava. Eu lembro uma vez que a mãe tentou, mas ele deu certo para torrar o café. Mas o melado a gente usava em tudo, é uma delícia de bom. Perdeu-se, né, o Usava costume. em tudo mesmo. Na época a gente se criou, Marisa, até que eu vim trabalhar para a cidade, que eu já era, acho que devia ter já uns 17, não lembro bem, a gente fazia tudo em casa. Nessa época, principalmente, a gente ia na roça, puxava os galos do arroz, que ele já estava amarelo, e botava, ele secava um pouquinho assim no sol, e a gente botava no pilão e tinha que pegar cedo para o meio-dia, aquele arroz está escolhido. Tinha que socar, peneirar e escolher o que sobrava com casca. Por isso que aquele caos lá, se o arroz é com casca ou sem casca, pode seguir o enterro, que dava trabalho para comer um arroz. Como dava. E vocês plantavam o arroz, colhiam, descascavam? Tudo, era oipim, arroz, batata doce, tudo, amendoim a gente plantava. Eu lembro que o tio Adão plantava amendoim quando eu ia para lá nas férias. Tudo, a gente plantava de tudo. A terra que vocês moravam não era de vocês? Não, era uma terra arrendada. Tipo assim, o pai colhia lá, na época era cargueiro. Se ele colhia 50 cargueiros de milho, eu acho, 1/3 era do dono da terra. Se colhia, vamos supor, 20 sacos de feijão, 1/3 era do dono da terra. Tudo que a gente colhia, menos as miudezas, né, claro, mas feijão, arroz, trigo, tinha mais alguma coisa. Vocês plantavam trigo? Muito trigo, mas plantava que dava para comer o ano todo. Vocês plantavam trigo? Isso aí. Muito trigo. Nossa, nós tínhamos seara de trigo assim que você olhava, não via o final. Mas era tudo na enxada, nós nunca tivemos um trator, nada. Tinha a junta de boi, né? Que
Só que o arado, ele só vai em terras boas, né? Quando é terra de toco, pedra, ele já não vai. Daí era enxada. Daí era enxada. E as mulheres, as filhas, iam pra roça, pra enxada. Tudo mais ia. Eu lembro que eu era uma pirralha, eu puxava. Tinha dia que o pai, era para nós ir para aula, o pai dizia assim, não, hoje não dá para ir para a escola porque eu preciso de fulana para puxar os bois para mim. Era assim. E a avó deixava vocês ir pra roça? Uma vez a mãe falou, mas você tem os guri, porque você leva as meninas, elas são meninas. Eu lembro que o pai disse bem assim, elas são meninas, mas elas precisam aprender a trabalhar, porque se um dia elas casar com um homem que não tem a capacidade, não foi isso que ele disse, né? Para sustentar, elas sabem trabalhar, elas não vão precisar fazer nada errado, porque elas sabem trabalhar e ganhar o dinheiro delas. Nossa, que sabedoria que o vô tinha. E o pai era analfabeto, e ela sabe fazer qualquer coisa. Falar em analfabeto, quanto tempo a senhora estudou? A gente ficou num período de 6 meses, a gente entrou, quando começou a SEAR de novo a gente parou. Mas nesse período a gente ia tipo assim, hoje tinha que arrancar feijão, ninguém ia. Amanhã tinha coisa de emergência, sabe? Tinha trigo para maiar, de manguá, porque ninguém ia. Então, eu acho que de umas férias na outra, durante esses 6 meses, devia ser, eu não sei, a gente não foi nem a metade. Era eu, o João Maria e a Lúcia, que eram nós 3. Os outros já tinham ido? Não, os outros nem foram. Nossa, mãe, só os mais novos foram para a escola? É, os outros tinham que trabalhar mesmo. E... Os homens mais velhos, não. Tá, mãe, mas nesse período a senhora foi alfabetizada e a senhora faz conta de cabeça que ninguém faz nessa geração agora. A senhora é boa de divisão, é boa de porcentagem, é boa de fração, a senhora tem... Não, a gente... Como que aprendeu tão rápido? Pai, não sei, mas as professoras eram bem mais esforçadas também. E nós também sabíamos que nós tínhamos que aproveitar o tempo dia que nós podíamos ir, né? Tirava proveito 100%. A gente aproveitava e estudava em casa, sabe? Porque tinha aquele meu irmão postiço lá, o Rino. Quando ele foi morar com nós, ele devia ter 10, 11 anos, e ele sabia ler muito bem, escrever, porque ele tinha tido aula. Ele veio de Joaçaba, a mãe dele era de lá, né? Foi o tio Vino que serviu o exército? Foi. E daí ele ajudava nós. Tipo assim, as coisas que nós não sabíamos, tarefa, coisa assim, ele ajudava. Ele tinha mais conhecimento. Ele devia ter estudado uns 2 anos já, eu acho. Daí a gente, sei lá, a Lúcia aprendeu, eu acho que bem menos do que eu, sabe? O João Maria aprendeu mais do que eu, ele era mais novo. E eu, na época, eu não conseguia ler corretamente, sabe? Era muita... E depois eu fui... Foi aprendendo, se esforçando. Porque aí a gente foi ficando mais grande, aí o serviço foi apurando mais, né? Aí o vô exigia mais ainda, porque tinha mais força já para trabalhar. Tipo assim, ó, um dia de hoje, tinha lá um monte de feijão que estava seco. Então tinha que colher, arrancar aquele feijão, amarrar no milho para secar, para maiar, porque se viesse uma chuva ele ia nascer, ia se perder, né? Então tinha que juntar todo mundo e trabalhar. E o vô tirou vocês da escola ou vocês já não foram mais? Não, daí a gente começou a apurar mais serviço, a gente quase não caía e a gente acabou não indo mais. E tinha calçado para ir para a escola, mãe? Não. Nós tínhamos, naquela época eram umas pargatinhas de pano com barbante embaixo. A sola era barbante, assim, volteadinha, sabe? Daí como nós íamos, acho que 1 hora ou mais a pé no meio dos matos, a gente ia de pé no chão, levava ela na mão para não sujar. Quando chegava lá perto, a gente achava uma aguinha lá, ou a grama, limpava bem o pé e calçava para entrar na sala, né? Porque se nós fosse todo dia com aquele calçado, ele ia se estragar. E tinha roupa especial para ir para a escola ou ia com a da roça? Não, nós tínhamos uma sainha azul que a mãe fez e uma camisinha branca que a mãe fez. A avó fazia a roupa de A mãe vocês? costurava. Cada uma tinha uma peça só, cada um tinha uma saia, cada um tinha uma blusa, cada um tinha uma calça. Então a gente tinha que chegar, lavar, estender lá para se arranjar, para secar, porque... E no inverno? Ou vocês não foram na escola no inverno, foram no verão? Nós fomos no inverno, mas nós fomos muito pouco tempo, né? Eu acho que eu não fui 6 meses. E o tecido que a avó fazia a roupa, ela comprava na cidade? Aí quando colhia o milho, o feijão, assim, que vendia, o pai pegava dinheiro e ele vinha na cidade.
Aí ele levava o que a mãe pedia, né? Tipo assim, uma camisa, daí era comprado assim, ó. O tecido para vestido, para camisa, para calça, para os homens, para as mulheres, era comprado um tecido só, sabe? Todo mundo da região, Estadinho, fazia camisa, vestido, fazia para todos. os vizinhos sabiam que vocês eram tudo irmão, por causa da roupa. Era assim. E a avó costurava na mão, ela tinha máquina. Tinha uma máquina daquela pretinha assim, que ela às vezes dava o problema, quebrava a agulha, né? Imagina quem ia vir na cidade comprar uma agulha. Daí quando não tinha, ela costurava na mão. É mais costurar na mão melhor que uma costura de máquina. Eu acredito, porque tinha que aguentar, né? Aguentar o trabalho da roça, aguentar vocês esfregar a roupa na tábua. Não era tábua que vocês esfregavam roupa, era na pedra? Eu jogava uma tábua na beira do rio e a gente esfregava. Uma tábua, Maria. Pegavam uma tábua de madeira e botavam... Um tábua tinha que firmar na beira do rio, né? E a gente ia esfregar a roupa. E o sabão que nós usávamos era só isso. Não tinha mais nada. Ô mãe, os filhos que a avó teve, a senhora chegou a ver os mais novos nascer, foi de parteira? A mãe teve todos os filhos dela, 10 filhos todos em casa. Ela nunca conheceu a maternidade. Mas ela teve ajuda de alguma parteira? Sim, ela teve, sempre tinha, né? E eu lembro quando eu era criança que a senhora guardava o nosso umbigo. A avó guardava o umbigo também? Sim. Por que guardava? Não sei. Que agora não se guarda mais? Não, porque a mãe dizia assim que o umbigo da pessoa tem que guardar num lugar onde que não rola, entende? Porque senão a pessoa vai enrolar. Tinha que ficar guardado ali numa caixinha, numa latinha, sei lá no que, quietinho. Mas não enterrava depois de uma certa idade? Não enterrava. Um dia desaparecia, na mudança pra lá, pra cá. Mas ela não deixava ele rolando, tinha que ficar num lugar quietinho. Eu lembro que a senhora falou uma vez que a avó escrevia em cima da tampa de um baú, uma canastra, é o nome que a senhora falou, né? A data e o nome de cada filho. Quando ela morreu tinha uma caixa de madeira grande, assim, que ali tinha tudo que era, sabe? E tinha uma tampa e tinha um cadeado no lado. Então naquela tampa que erguia em cima tinha, cada um filho que nascia, eles botavam ali a data e o nome. Porque vocês não eram registrados quando nasciam, era depois de um tempo. Eu fiz meu registro quando eu já devia ter, não sei bem, acho. Porque daí foi assim, ó. Passava esses espertão, assim, da política para fazer os títulos das pessoas. E lá em casa eu lembro que eles fizeram o título, acho que de uns 3 de nós, na mesma época, para votar. Eu acho que uns tinham idade, no caso eu não tinha, era só com 18, né? Eu não tinha, daí eu lembro que o cara falou assim, era um tal de Moisés, eu acho. Ele falou assim, não faz mal, gente, né, aumenta até, não lembro, eu acho que eles aumentaram a minha idade, uns 2 anos, eu acho. Então a senhora não tem 72 anos, a senhora tem 70. Eu não lembro se foi, eu não sei quanto, mas devia ser uns 2, porque eu lembro que eu era uma pirralha. Eles não podem ter aumentado muito também, né? Porque senão não ia passar lá no cartório, né? Daí eles faziam assim, daí eles iam lá, pagavam, faziam o registro direitinho, depois, né? E o título pra gente poder votar. E não tinha, na época não tinha problema com a justiça, de multa, essas coisas, porque agora nasceu, tem que registrar, né? Não. A gente fez o registro, cada um fez o seu depois de adulto. Ô mãe, e como era a casa de vocês? Era de tijolo, de madeira? A nossa casa, quando nós chegamos lá, né, onde que eu lembro que nasceu os outros 2, meu irmão mais novo, que foi o Pedro e a Rosália, eu lembro que era uma casa de madeira bem comprida, assim, numa ponta tinha, eu acho que uma cozinha de chão grande, depois no fundo daquela cozinha tinha 2 quartos, e pra cá era de enfiar milho, de jogar milho e de ficar as criação, sabe? Tudo junto com a casa? Só que era na ponta pra lá, né? Outra coisa, tipo assim, construída, assim. Aham.
Um galpãozinho do Quando lado. chegava os cargueiros de milho, a gente ia jogando tudo ali. Daí, depois eu lembro que o pai, que o meu irmão já era homem, o falecido Adão, eles construíram uma casa para nós de porão, casa de madeira de porão. Aí, mas eles que fizeram tudo a madeira. Da onde que saiu essa madeira? Ah, a gente ia no mato, derrubava um pinheiro. Araucária? Não, era araucária. Derrubava o pinheiro, fazia as toras no comprimento que se queria tábua, mas com serrote, né? Fazia as toras No serrote, mas os araucárias daquela época era muito grosso. Não, mas podia escolher, né? Ah, as mais novinhas? Daí eu lembro que o pai lascava as tábuas tudo com machado, fazia umas, como é que diz, umas cunhas de madeira de lei, ia botando as cunhas assim, lascava tudo com machado, batendo com maio, abria aquelas tábuas, daí elas saíam tudo esferpadas, né? Mas aí tinha plena, sabe que é plena de mão? Sei, Daí o pai eles tinha... pleinavam aquelas tábuas. Eu lembro que o pai usava quando ele fazia móveis. Pleinava aquelas tábuas e o pai fez uma casa bem grande com aquelas tábuas. As tabuinhas eram feitas assim no tamanho, eu acho que era mais ou menos assim. As tabuinhas tudo pleinadinha, lascadinha, empiava tudo ela para secar, ela ficava bem retinho. Depois cobria a casa como se fosse telha. Ei, não tinha telha? Era coberto com madeira. Se tinha lá no sítio, já não ia comprar. Né? Mas mãe, não chovia dentro, como que encaixava tão bem a madeira? Não é encaixada, a gente vai apoiando. O pai apoiava duas aqui e outra em cima aqui. Entendeu? Ah, a água batia na de cima e duas corria. aqui, outra em cima aqui. Delas fechava, ficava duas carreiras. Mas como que o vô tinha esse entendimento? O pai era muito inteligente, o pai não sabia ler, mas o pai sabia tudo. Nossa, mas esse formato de cobrir telha de casa eu nunca ouvi falar. Mas nós fazia tabuinha e cobria a casa. Procure que tu vai ver. Mãe, quanto tempo levava para fazer uma casa dessa, nesse processo? Não sei, eu acho que não demorava muito, porque a gente trabalhava valendo, fazia aqueles montes de tábua. Daí a madeira quadrada, no caso que a gente usa hoje, era comprada, era pegada a madeira reta, cortada no mato, as madeira reta, mais ou menos na mesma espessura, e feita com madeira roliça. Não era caibro, era palanque no caso. Toda roliça. Minha, que engenharia. A nossa casa era muito grande, com soalho e tudo. Também, mas eram 10 filhos, mais 2 adotados, mais o vô e a avó? 12, 14 pessoas? Era muito boa a nossa casa. Daí nessa casa de madeira o pai fez uma varandinha assim, que ia 2 quartos da mãe e o nosso, sabe? O quarto das meninas ficava do lado do quarto da avó? Ficava o nosso das meninas, daí os piá ficavam só. Ah, o pai, eu sempre digo, às vezes o João Maria vem dizer pra ele, o homem que eu conheci de verdade, só o pai. Nossa, mãe, não tem, não tem uma outra descrição parecida com ela, nunca ouvi falar. Não, nem mais. A sabedoria que ele tinha. E ele, tipo assim, Marisa, 5 horas da manhã, o pai estava de pé. Ele levantava, tirava um leite para nós tomar o café, fazia o fogo de chão. Ah, vocês não tinham fogão a lenha? Não, depois foi feito um fogão de tijolo lá, não tinha. O pai fazia um fogo de chão, botava um chocolateiro desse tamanho assim, que chocolateiro é uma lata que se põe um arco, botava no fogo de chão, daí botava, quando fervia, ele tirava dali, botava o pó de café, deixava ali bem quente, já endossava, né, com açúcar, não ficava um pozinho, o pó ia tudo de fundo. Ah, era o do tição? Hã? Era o método de colocar o tição dentro Não sei, da lata? acho que não, acho que ele sabia, botava quando fervia o pó e deixava quietinho ali, ali ia tudo de fundo. Porque café tropeiro, se eu não me engano, eles usavam tição, né? Daí ele botava o leite para ferver, o pai não bebia leite sem ferver. Botava o leite para ferver ali junto com o café. Para tirar, o pai disse que era para tirar não sei o quê. Falar em leite para ferver, o gado usava medicação? Em casa não. Quando ficava doente, o que dava? Quando o gado ficava doente, a gente ia no mato, pegava a casca de anta, é uma árvore, Sim. tirava as cascas, socava no pilão, moía aquela casca de anta, misturava no sal e dava. Para peste, para sei lá o quê. E para vocês, quando ficava doente, o que usava? Nós só usávamos remédio de água mesmo. Só. Cada doença tinha uma planta. Eu fui tomar remédio, eu fui tomar algum comprimido, sei lá o que, quando eu estava grávida de você, eu nunca tomei nada.
e remédio de verme, essas coisas, tudo no mato. Remédio de verme, minha mãe sabia, era um chá lá chamado-se Santa Maria, uma ervinha bem cheirosa. Que ela pegava aquela ervinha quando tinha semente, moía, tirava a semente e dava para nós com açúcar. E ela expulsava tudo dela. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, que a senhora usou, eu ouvi alguém usar querosene com açúcar. É, mas a mãe dava aquela ervinha para nós e chá de hortelã. Com vinagre, quando dava uma crise que a gente ficava. Minha mãe fazia o chá de hortelã com umas gotinhas de vinagre. No caso, era aquela ervinha Santa Maria, ela dava sempre, eu acho que uma vez por ano, não sei. Ela colhia uma baciada daquela sementinha, assim, moía, ficava sequinha, daí ela misturava com açúcar e dava um tanto para cada um. Ela expulsava tudo os vermes. Nossa, só essa erva com açúcar. Mãe, e a comida era feita no fogão a lenha, no fogo de chão, então? Fogo de chão. Panelão de feijoada, panelão de aipim, sei lá, era tudo. E o café da manhã tinha pão? Não, no café da manhã que eu te falo que a mãe fazia um reviradão de ovo, ou um reviradão de torresmo, ou um cuscuz mesmo para tomar com café, mas aquele cozinhado no caldeirãozão de ferro, ou nego deitado, que eu te falei que a mãe fazia uma massa de milho. Acho que tinha um pouquinho de mistura, acho que não tinha nada de trigo. Uma massa de milho mole, ela botava num caldeirão assim, largava na beira do fogo de chão, em cima, puxava as brasas, largava ali, e daí enchia outra tampa de brasa e largava em cima. Pense numa coisa boa, que ele ficava vermelhinho. Mãe, vocês matavam porco? E aí, fazia carne de lata? Fazia carne de lata. Às vezes, fazia, quando não era porco gordo, fazia seca, sabe? Charque de porco. Seca, deixava pousar na bacia para ela ficar bem salgadinha. E depois, no outro dia, erguia assim, ela ficava bem sequinha. Erguia em cima do fogo de chão ou botava no sol? Não precisa ser no fogo de chão, nem no sol. Ergueu ela assim, ela já seca. E vocês faziam carne de sol? Só quando era de gado, daí tinha que fazer. Falar em carne de sol, o vô sabia mexer com couro de boi, lã de ovelha, essas coisas? O pai sabia pelar a ovelha, lavar a lã. O pai sabia esticar um couro. Esticar um couro é uma coisa bem difícil, sabe? Tem que saber botar as estacas assim, pra ele ficar certinho, retinho, do mesmo tamanho pra secar, porque daí a gente vende tudo, né? Ele vendia o couro de boi também? De qualquer bicho, de cabrito, nós tinha muito cabrito. E o que vocês faziam com a lã? Cabrito não tem lá. A ovelha que tem lã, né? A ovelha era usada tudo lá, a gente lavava e lava tudo. Fazia coberta? Travesseiro, a mãe fazia bacheiro. O que é um bacheiro? Bacheiro é aquele que vai no lombo do cavalo. Ah, Daí a gente usava aquela raiz de São João lá para pintar, sabe, as lãs. Fazia tinta com a raiz de São João. que cor que fica? Amarela, bem amarelona. Ah, a senhora tinha, até a senhora me deu um acolchoado trançado de lã que era amarelo. A gente pintava bem pintadinho. Quando a gente queria vermelho, a gente pegava a casca, aqueles cachazinhos de pinheiro fininho. Uhum. E deixava de molho, depois numa panela d'água, depois fervia, ficava bem vermelho. Aquela capinha que é fininha, ela já é bem vermelha no Daí ficava pinheiro. aquela tinta bem vermelha, nós pintávamos lá. Mas demorava para fazer esse processo. Não demora, ela muda a lã, só para não ficar branca, né, para não encharcar. E o vô usava o couro de boi para fazer os arreios Ele que ele precisava? O couro de boi, eles faziam aquelas reatas, cortavam assim, porque a gente precisava muito, né? Ô mãe, e religião? Que religião que a avó e o vô eram? Pai e a mãe sempre foram muito católicos, eles iam uma vez por ano numa missa, porque não tinha, né? Era uma vez por ano, 2 vezes que o padre aparecia lá na capelinha. Mas a gente rezava em casa todo dia. Tinha a missa em casa, o culto de vocês, a novena? Quando era as épocas especiais, a mãe fazia uma novena em casa, assim. Ninguém sabia quase nem rezar. Era um Pai Nosso lá, sabe? Não rezava o terço, então? Mas a gente rezava em casa, sabe? E tinha grutinha que a gente visitava. Naquela época as pessoas tinham fé, sabe, Marisa? Quando era a hora de rezar, assim, todo mundo ficava... Tinha reverência, tinha o temor das coisas de Deus. Respeito. Era uma coisa assim, como é que eu digo, a hora de rezar, a hora de ir numa missa, era uma coisa... Não é que nem hoje, que você vai na igreja, assim,
normal, Já virou um clube social, né? era muito diferente. Mãe, quando morria alguém, tinha oração no velório? Como era a noite do velório? Como era o As enterro? pessoas passavam a noite acordado, geralmente fazendo oração, rezando. Quando no enterro, a mesma coisa, a gente acompanhava rezando, porque era levado a pé, né? O corpo era levado a pé? Levado a pé. Carregava no quê? Eles botavam as varas assim, carregavam 4, 5. Era levado assim. Corpo exposto? Não, no caixão. Ah, tá. E quem fazia esse caixão? O caixão era feito, a gente mesmo fazia. Sempre tinha um esperto lá que sabia fazer, né? E ele cobrava pra isso? Eu cansei de ver a mãe fazer mortaia pros mortos, sabe? A senhora fazia, né? Eu lembro que a senhora fazia. A mãe fazia, mas a mãe fazia sempre que ela sabia costurar. Eu lembro que a senhora fazia pros vizinhos aqui. Fazia, eu sempre fiz também. Mãe, a senhora lembra muita coisa do tempo que a senhora morava lá de comidas? A senhora cultivou o hábito de fazer aquela comida por muito tempo? Depois que a senhora saiu de lá, o tipo de alimentação que a senhora aprendeu lá, o cuscuz, Mas eu procuro cultivar até hoje. Tem muita coisa que a gente come que não é comum na casa das outras pessoas, né? Eu procuro fazer isso até hoje, sabe? Só que hoje é tudo mais difícil, né, mãe? Eu lembro que quando a gente era criança, a senhora fazia cuscuz pra gente tomar no café. Vocês comiam inhame, mãe? Batata doce, aipim? Nossa comida, né? Era inhame, batata doce. E de verdura era o quê?